E aqui a questão da higiene bucal. Como é que ficaram os hábitos de higiene bucal dos pacientes antes e depois da cirurgia, tá? Então, antes da cirurgia, existia ali uma frequência maior de 2 vezes ao dia, e pós-bariátrica, a maioria estava higienizando de 2 a 3 vezes ao dia, tá? Em relação ao uso do fio dental, olha lá, gente, fio dental. A frequência do uso do fio antes da cirurgia não era realizada nenhuma vez pela maioria dos pacientes. Já depois da bariátrica, o uso do fio dental passou a ser utilizado 2 vezes ao dia, tá? Então, isso pela maioria, tá? A gente traz aqui a porcentagem da maioria dos pacientes. Em relação à frequência de procura ao dentista, e aqui eu queria deixar um alerta para você, dentista que está me assistindo, tá? A grande maioria iam ao dentista quando tinham algum problema. Tem algum problema, eu vou no dentista, tá? Após a cirurgia bariátrica, isso continuou sendo mantido. Eles indo ao dentista quando tinham algum problema, tá? Então, no meu ponto de vista, falta criar um pouco mais de consciência dos pacientes para usarem esses retornos ao dentista com mais propriedade. Por que eu tenho que voltar? Então, se você tem um paciente que vai realizar uma cirurgia bariátrica, agora sabendo de tudo isso, fica muito mais fácil de mostrar para ele, né, onde estão ali os futuros problemas que ele vai enfrentar. Deixa eu só dar uma lidinha aqui nas perguntas que chegaram. Por que, como não podem alimentos sólidos, eu achei que seria ácido, pH alcalino. Você viu, Cris, que interessante? Com certeza, vamos pensar aqui, os pacientes de cirurgia bariátrica, eles vão ter uma redução do fluxo salivar, justamente porque eles estão comendo menos, concordam comigo? Vai ter uma redução no fluxo salivar. Então, existe a queixa principal, resultados descritivos sobre a percepção de saúde do paciente bariátrico avaliados na clínica, então, tá? Então, os pacientes ali encontravam, a grande maioria achavam que seu estado de saúde geral era bom, tá? Em relação à saúde bucal antes da cirurgia, a maioria achava regular a sua saúde bucal. Após a bariátrica, a maioria continuou achando que a sua saúde bucal era regular, tá? Agora, com relação aos sintomas. Os sintomas dos pacientes. O principal sintoma que os pacientes de cirurgia bariátrica relataram nesse estudo, e a gente traz 54,2%, foi a boca seca, que a gente chama de xerostomia, tá? Então, a xerostomia foi o principal sintoma trazido pelos pacientes pós-bariátrica, tudo bem? Depois da boca seca, o principal sintoma foi mau hálito. Gente, a litose, uma das principais causas do mau hálito é a hipossalivação. Então, está totalmente relacionado à percepção, né, que eles têm sobre essa saúde bucal deles, de primeiro incômodo que eles têm mais frequente ali. Então, foi a boca seca, na sequência, o mau hálito. Depois disso, a alteração do paladar, em terceiro lugar. Em quarto lugar, dor de dente. E a dor de dente, a gente tem que lembrar da hipersensibilidade dentinária. Então, não é uma dor de dente necessariamente causada por uma cárie, né? Mas a gente tem que lembrar que dor de dente para o paciente também se refere às hipersensibilidades dentinárias. Lembra que no começo eu falei que acaba tendo mais episódios de refluxo para esses pacientes? Então, refluxo também associado ali com hábitos mudados, né, de vida, de alimentação desse paciente, podem levar a uma maior hipersensibilidade dentinária, tá? Apesar do pH, pela pesquisa, não ter dado na maioria ácido e sim básico, a gente vai pensar em tomar um certo cuidado com essa questão da hipersensibilidade, porque é uma queixa importante, a dor de dente, que é como o paciente se coloca ali, né? Como ele expõe essa hipersensibilidade muitas vezes. Na sequência foi a fragilidade dentária, que também essa fragilidade pode estar relacionada a fraturas mais frequentes ou mesmo a hipersensibilidade, né? E, por último, e não menos importante, eles começaram a notar maior
perda, né? Alteração do paladar e perda dentária, tá? Perda de elementos dentários. E aí a grande pergunta, olha só isso. Recebeu alguma orientação de saúde bucal, dental antes da cirurgia? E pasmem, né? 16% recebeu antes da cirurgia orientação de saúde bucal do dentista e 83,3% não recebeu nenhuma orientação odontológica de cuidados de saúde bucal do dentista antes da cirurgia bariátrica, tá? E aí, isso aqui serve pra gente. Às vezes a gente não se atenta nas consultas com os pacientes em saber como eles estão, o que eles estão realmente precisando ali naquele momento, o que eles vão fazer dali para frente, se eles têm essa cirurgia programada. Então, se você não pergunta para o teu paciente, infelizmente, ele não vai te responder, tá bom? Então, fiquem atentos, muito atentos a isso, tá? Porque cabe a nós, dentistas, entendermos em que processo o paciente está, se ele vai passar por alguma cirurgia, se é alguma situação que a gente pode trazer prevenção, trazer um cuidado maior para esses pacientes, a gente deve fazer, tá bom? Olha só, aqui eu tô vendo perguntinhas também. Não é indicado fazer clareamento? Olha, eu acho que aí é uma questão da gente avaliar realmente individualmente. O que eu penso no paciente bariátrico? Ele vai demorar alguns meses para estar numa vida normal novamente, tá? Então, existem muitas mudanças de hábitos desses pacientes. A questão de comer em pequena quantidade, a questão do paciente, por exemplo, precisar beber até menos líquido. Então, por que dá boca seca? Ele ingere menos água também, não cabe. Só que ele tem que beber em pequenas porções e com frequência maior. E água, gente, é uma coisa que às vezes eles preferem comer do que beber água. Eles vão encher o estômago de comida e não de água. E aí fica essa questão, desidrata. Essa desidratação vai refletir na queixa de xerostomia, de boca seca, vai refletir no aumento também de recorrências ali de doença periodontal, de gengivite, além da questão do hálito, porque a segunda principal queixa desses pacientes é a litose. Então, a gente vai ter provavelmente maior acúmulo de sabor lingual. Pensa que também esse acúmulo de sabor lingual ele vai ser favorecido não só pela hipossalivação, mas também pela alimentação pastosa e não mais tão fibrosa. Esse paciente está comendo coisa fácil de engolir, ele não ativa tanto as glândulas mastigando. E todo alimento que é mais pastoso, ele vai se acumular com muito mais facilidade no dorso da língua, tá bom? Olha só essa parte também da discussão. Especula-se que a associação entre a obesidade e a saúde bucal, ela é baseada no fato de as secreções do tecido adiposo conterem variedades de moléculas, como, por exemplo, interleucina 6 e fator de necrose tumoral alfa, que interferem, então, no metabolismo corporal e contribuem para o desenvolvimento de inflamação de baixo grau. Todo paciente obeso é um paciente inflamado, né, gente? Então, ele não vai ter só uma inflamação maior na gengiva, um paciente obeso, mas em vários outros sistemas do organismo vão estar inflamados. Então, todo paciente que vai receber um tratamento, seja periodontal, seja de halitose, seja qualquer tratamento, independente de ter feito ou não bariátrica, a gente tem que lembrar que é importante a gente desinflamar esse paciente. E eu sei que esse trabalho não está apenas ligado e voltado para o dentista, mas é um trabalho multidisciplinar. E por isso que eu estou trazendo aqui essa situação para vocês se atentarem a compartilhar isso com um médico, alguém que realmente acompanha esse paciente e que vai trazer aí muito mais propriedade no tratamento e nos resultados que a gente vai ter, tá bom? Somado a isso, né, que eu falei sobre a tendência ali, né, a explicação da obesidade, aumentar o índice de inflamação dos pacientes, né, a gente tem também as citocinas pró-inflamatórias, que são proporcionais ao índice de massa corporal. E com isso podem induzir resposta hiperinflamatória na doença periodontal. Então, quanto maior o IMC, o índice de massa corporal, maior a situação inflamatória na doença periodontal também.
Por isso, o paciente obeso, a gente tem que ficar atento, tá? Carol, mas eu não vou tratar a obesidade. Eu sei. Mas o que você, dentista, deve fazer? Qual que é a tua função? Tua função é orientar. Aqui no método HP, os devs estão muito acostumados com isso, que é a gente trazer para a nossa consulta, para a nossa avaliação inicial, um perfil de hábitos do paciente. E aí a gente entende se esse paciente pratica atividade física, como é o sono, como é a alimentação, como é a rotina, como é o estresse. Quando a gente dá para o paciente a oportunidade de contar para a gente sobre isso, fica muito mais fácil de entender por que o paciente está com aquela situação bucal e sistêmica. Se você passa batido na tua anamnese nesses assuntos, entender melhor quem é teu paciente e deixar ele te falar, você infelizmente perde a chance de entender a raiz dos problemas que você está tratando. Então, você vai lá, tem uma doença periodontal, você faz o seu tratamento periodontal, mas infelizmente aquilo lá vai aparecer novamente em pouco tempo, porque você não tratou a base, a raiz do problema, que pode ser sim uma hipossalivação, que pode ser sim a questão da obesidade. Esse paciente está precisando cuidar da saúde de uma forma geral, pensando em alimentação, em atividade física, em redução de IMC, de índice de massa corporal, para aí sim a gente ter uma resposta inflamatória reduzida e um tratamento periodontal mais completo de sucesso, tá? Então, são nos detalhes e nós somos promotores de saúde. A partir do momento que você entender isso, vestir esse chapéu, os teus pacientes vão ter resultados muito maiores e melhores. E isso vai ser mérito seu e do seu paciente. Só que se você não tiver a visualização dessa estrutura, dessa consulta mais aberta, mais integrativa, você infelizmente vai continuar tratando problemas, doenças, sequelas, e não vai começar a olhar a saúde do teu paciente como um todo, não vai pensar em prevenção. Isso é muito triste, porque o dentista que deixa o sistema preventivo dentro do seu consultório passar despercebido, não abordar os pacientes dessa forma, acaba perdendo o paciente, acaba virando um tapador de buraco. E você que está aqui hoje, vendo essa live de artigo, e toda quarta-feira eu vou trazer um artigo diferente para vocês às 13 horas, a gente vai conseguir, de fato, aumentar a percepção de valor pelo paciente, a autoridade, e se valorizar. Que eu tenho certeza que é isso que você mais quer. Então, às vezes, você fica se lamentando que o paciente acha caro, que o paciente não vem. Por que que ele vai? A gente acabou de ver na pesquisa que os pacientes vão quando tem algum problema na boca, entende? Então, como é que você transforma isso em algo que realmente conquiste o paciente e que engaje, ou seja, que motive o paciente a querer ir no teu consultório? Então, o paciente ir no teu consultório significa que ele está motivado, significa que ele precisa estar com você, porque você é um profissional diferente.